aqui na frente um pouquinho, melhor do que ficar aqui, né? Aqui eu fico assim mais perto de vocês, é mais fácil de conversar. Bom dia. Tudo bem com vocês? Apertar a mão da Dona Olga aqui. Dona Olga sempre está aqui na frente, né? Está olhando para a gente, fazendo assim com a cabeça, às vezes faz assim, né? Concorde, às vezes não concorde. Então é bom que a gente fica observando as pessoas, né? Porque o que a gente fala aqui, a gente pensa assim, nossa, seria bom que aquela pessoa que ficou lá em casa deveria estar aqui, ouvindo o que aquele rapaz, aquele moço está falando, né? Mas, ó, vou falar uma coisa para vocês, não é bem assim. Se nós estamos aqui, é porque nós precisamos ouvir o que Jesus passou para nós há 2000 anos atrás, e hoje ainda a gente traz essas informações, que é a nosso guia, né? Então a gente tem que ter um irmão iluminado como Jesus para seguir. E o que ele fala sobre amor, principalmente a palavra amor. E hoje nós vamos falar um pouco desse capítulo, que é o capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a mamon. O que é mamon? Mamon é o dinheiro, né? Então a gente não pode adorar duas coisas, né? Então temos que adorar só a Deus. Então a gente vai falar um pouquinho dessa passagem do Evangelho, porque na verdade é um estudo. Você vê, a gente já leu algumas vezes o Evangelho, esse livro que traz tantas informações, mas muitas vezes a gente não entende o que quer dizer e passa batido, né? Então nós temos um estudo aqui na casa, às terça-feira, que já com antecedência vou convidar vocês, podem virem às 7 horas, vai até às 15 para as 8, e a gente estuda esse livro. É uma conversa fraterna entre todos, né? Então naquele momento é tirado algumas dúvidas. Na verdade, nesse capítulo tem duas parábolas, né? Então se der tempo, a gente vai falar sobre as duas parábolas. Se não der, a gente deixa outra para outra ocasião, não tem problema. Mas podemos ficar aqui até 11 horas, né, meio-dia, podemos ficar, não tem problema. Hoje eu não, diz que não estão entregando carne, não estão, né, não tem mais comida no mercado, então tá bom, não precisamos comer. Damos um jeito, né? Tomamos um café. O Altamiro está me olhando, acho que não, né, Altamiro? Você gosta de carne? Não? Parou de comer muita carne agora? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos ver o que quer dizer esse capítulo do Evangelho. Vamos ver se eu pego o jeito que... Ah, está aqui. Então é parábola do mal rico e parábola dos talentos. É bacana. Uma vez eu vi um irmão falar sobre a parábola dos talentos, achei muito bacana. E bem no fim caiu na minha mão agora para falar sobre esse tema. Então a gente vamos começar pela introdução do livro. A gente tem um costume muito, e vocês. A gente quando vai ler um livro, a gente quer saber já logo o resultado lá atrás. O que quer dizer tudo aquilo. E a gente não percebe a introdução. Então tem muitos livros aqui na casa, principalmente o Evangelho. Se você lê a introdução dele, você faz algumas palestras sobre esse tema. É igual quando a gente compra um produto no mercado, um eletrodoméstico, coisa assim. A gente não lê as instruções, né, que vem junto com a caixinha, vem junto com o produto. Né? A gente já quer ligar e já quer ver se funciona. Daí não funciona direito, depois você reclama para o vendedor, não funciona, bom, mas você não leu. Como que deve ser feito. O livro é a mesma coisa. Então na introdução diz assim. Primeiro, o objetivo desse estudo é mostrar que toda colheita depende da plantação. Assim daremos uma ideia do que seja parábola. Por que Jesus falava sobre parábola naquela época? O nosso irmão. De repente era nós que estava lá naquela época. Não lembro, claro. E vamos entender o que é parábola. Parábola do mal rico.
Parábola significa narrativa curta. É uma história para explicar uma verdade. Fazendo comparações fáceis para se entender. Então Jesus, naquela época, ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia que aquelas pessoas, sobre o entendimento, aquilo que ele ia trazer, as informações, ele não podia falar diretamente para as pessoas. Então ele tinha que dar exemplos, exemplificar, explicar através de uma história, para as pessoas entenderem. Então isso é parábola. Mal. Uma pessoa mal é que causa prejuízo, que é contrária à razão, que é contrária à justiça, e ao dever, e à virtude. O rico é que possui muito bem ou coisas de valor e que tem riqueza, principalmente a riqueza materiais. Então a gente pensa, a pessoa é rica e tal, porque tem bens materiais. Mas há muitas vezes, muitas pessoas que têm muito bens materiais, têm carro, têm isso aquilo, mas ela é pobre de espírito. Então ela é rica, sabe bens materiais. Mas e o resto? Nós vamos entender. Por que tudo isso? Porque Jesus falava por parábolas. Na época que Jesus esteve encarnado, ele se valia das parábolas para divulgar os seus conhecimentos evangélicos. Às vezes, muitos pais fazem isso com os filhos também, né? Então, para o filho entender, ele conta historinha. Meu filho imagina uma coisa e começa a entender o que o pai quer dizer. Jesus também todos nós naquela época eram crianças. Para entender o que ele queria dizer, né? Então ele dava exemplos. Então ele dizia, quanto à caridade, ele falava claramente. Com os apóstolos falava abertamente, mas mesmo para esses não disse tudo. Mesmo para os apóstolos ele não falava tudo que naquele momento precisava ser dito, né? Então, para nós começarmos a contar a historinha que está nesse livro, o Evangelho, né? Que é a parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia purpúrea e linho e se tratava magnificamente todos os dias, se vestia bem, se arrumava, né? Então a gente vê hoje muitas pessoas assim que gostam de se tratar, se arrumar bem, sair bonito, né? E tinha muitos bens. Havia também um pobre chamado Lázaro, coberto de chagas, que comia as migalhas que caíam da mesa do rico. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Abraão era um espírito iluminado, era um exemplo de fé. Então ele acolhia as pessoas quando desencarnavam, né? Ele vinha buscar as pessoas, principalmente as pessoas pobres, pessoas que cumpriam o seu dever, que vinham a sua missão que tinham naquela época na Terra. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Será por quê? Né? Quando se achava nos tormentos, o rico viu de longe Abraão e Lázaro. Exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro me socorrer, pois sofro horrível tormento. Abraão lhe respondeu: existe um grande abismo entre nós e vós. Por que será que é esse abismo que existe entre os dois? Porque nós mesmos, muitas pessoas hoje pensam assim, eu morro, vou desencarnar, acabou tudo. Vai acabar meu sofrimento, eu vou viver uma vida nova, para mim vai ser bom. Não vou mais sofrer nesse mundo. Muita gente reclama, né, da vida que leva. Então, quando chega lá, de repente se separaram. Lázaro estava num momento diferente e o rico estava em outro momento também. E ele pedindo socorro, pedindo ajuda. Ele não aguentava ficar naquele abismo que se encontrava. Daí eles explicaram: os que queriam passar daqui para aí não o podem.
e ninguém pode passar daí onde estás, para aqui. Então ele foi explicando. Então, aonde você está, você não pode vir até a mim. E eu não posso ir até você. Por quê? Vamos entender por quê. Estão compreendendo a parábola. No mundo dos espíritos, há ordem e organização. Ou seja, não nos é facultado frequentar qualquer ambiente. Ficamos conforme nossa vibração. Então, o pobre, quando desencarnou, ele estava bem. Ele estava tranquilo. Ele passou por dificuldades durante o tempo que esteve encarnado. Ele foi aprovado, digamos assim, no teste. Chegou lá, ele foi acolhido por Abraão. O rico, então, ele era muito apegado aos bens. Quando desencarnou, ele achou, você é rico lá também, coisas boas, mas ele fez muitas coisas. Ajudou muito a si mesmo. E as pessoas, a oportunidade que ele teve, nós vamos entender o porquê. Então, há uma separação. As pessoas más, eles não vão ficar com as pessoas boas. As pessoas boas vão ficar com as pessoas boas. Então, a gente não fica tudo misturado lá, né? Então, eles estão separados. Ainda compreendendo a parábola, sofrimento e remorso que sente o espírito em regiões espirituais inferiores, quando se conscientiza do mal que praticou, e do que poderia ter feito e não fez. Então, a pessoa pode ter tudo. Riqueza, pode ter bens, pode ter tudo que for bom para ele aqui na planeta Terra. Mas a pessoa tem que saber, o que vai fazer com esses bens. É por isso que é uma prova. É uma prova que vem, a pessoa que é rica, e também é uma prova muito grande para a pessoa que entender ali mais para frente. O que é bom? Entender ali mais para frente. O que é melhor para nós? O que é bom? Termos rico o que é melhor para nós? Pobre? O que vai entre eles? Entre os dois. Então, há um obstáculo entre os dois. O que nós queremos ter então, naquele momento, na próxima reencarnação? A pessoa pobre não podia, de repente, lá, acudir aquela outra pessoa que estava lá no abismo. A respeito ao abismo que se referia a Abraão. Assim, no umbral, o obstáculo vibratório criado pela diferença. Mas naquele momento não seria possível. Claro que Deus, há um obstáculo. Ele é livre do mesmo Pai. Então, naquele momento, Deus vai dar a oportunidade pobre não podia de nós reorganizarmos em nossa vida. Tudo depende de nós. Ele não vai deixar seu filho o tempo todo do sofrimento. Ela pedia socorro. Com certeza ele vai ser não seria possível. Acudido, digamos assim, Deus, vai ser acolhido ele é justo com o tempo. Então, a impossibilidade temporária de um espírito impregnado de egoísmo obter alívio através do mérito de um espírito evoluído como Lázaro. Tudo depende de nós. Então, ele não vai deixar seu filho o tempo todo do sofrimento. Então, com certeza ele vai ser acudido, digamos assim, vai ser acolhido com o tempo. Então, a impossibilidade temporária de um espírito impregnado de egoísmo obter alívio através do mérito de um espírito evoluído como Lázaro. Então, a pessoa ela era pobre naquele momento aqui no planeta Terra, mas ele era um espírito já evoluído, porque ele aceitou a missão da pobreza. Você viu que no começo ele falava da parábola que essa pessoa comia até migalhas e não reclamava. Então ele sentia na pele aquele sofrimento que era preciso naquele momento. Tem muita gente ainda aqui, encarnado, gente pobre, que não aceita a pobreza. Sofre pelo momento que está passando, momento ruim. Então, será que essa vibração, quando ela desencarna, vai ser a mesma quando ela estiver no mundo espiritual? Pela não aceitação? Será que ela vai estar também num lugar bom?
né? E ao contrário, a pessoa que tem muitos bens, sabendo lidar com esses bens, sabendo ajudar as pessoas, ela com certeza vai ser uma pessoa também, um espírito elevado, porque está passando por uma prova. Então veja ali a imagem, né, interessante de uma balança de riqueza, bens, e aqui uma pessoa, a balança também do coração, né, qual que pesa mais. Apego aos bens terrenos. Então, esse apego, ele constitui um dos mais fortes obstáculos ao nosso adiantamento moral e espiritual. Né? Então, nós temos que ter cuidado, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós temos hoje, a gente não vai poder levar. Então, a gente não leva esses bens, esses bens terrenos com nós. A gente não... Isso aqui só nos é emprestado temporariamente, por um certo período. Um dia nós vamos ter que agradecer a Deus por ter nos dado, por esse tempo, por esse período, a roupa que vestimos, o que temos em casa, o que consegue nos levar no nosso trabalho ou em qualquer lugar. Né? Então isso temporariamente fica com nós. Mas depois que a gente desencarna, nada nos pertence. Né? Então, o egoísmo, quer dizer, esse apego aos bens terrenos é uma modalidade do egoísmo. Né? Então, a gente, quando tem algumas coisas, a gente não quer dividir para as outras pessoas. Né? Então, essa é uma modalidade do egoísmo. A gente pensa... Usando essa modalidade que é a nossa egoísmo. Deixa a pessoa lá que passa por situação difícil, que a gente poderia ter... Mas responsabilidade, né? Que a fortuna nos traz. Por exemplo, nossa casa... Então, é uma missão também que Deus nos dá. Deixa aqui. Então, se a gente rejeitar a riqueza, aqueles que não têm, nós temos a possibilidade de sermos a ricos, gente poderia estar e termos bem, ajudando dessa maneira. Então, é esse início da responsabilidade que a fortuna nos traz. Tá? E qual que é essa Então, responsabilidade? modalidade que é o nosso egoísmo. De ajudar o próximo. Né? De saber usar aquilo que Deus nos rejeitar a deu. riqueza é eximir-se da responsabilidade que a fortuna nos traz. Então, é uma missão também que Deus nos dá. Então, se a gente rejeitar a riqueza... Estou analisando. Nós temos a prova da riqueza é a mais difícil do que a da pobreza. Então, é eximir-se da responsabilidade. Essa palavra põe em evidência os dois extremos, da qual que é essa condição responsabilidade? humana, a pobreza e a riqueza. De ajudar o próximo. Né? De Estou saber analisando. usar aquilo que Deus nos deu. O rico teve um esquecimento temporário dos benefícios que devia prestar ao seu próximo. Não passou pela prova requerida. Então, tem esse lado também. Analisando essa ideia dessa palavra. Analisando. Temos, a prova da riqueza a hora que é nós a mais difícil. Encarnamos, a gente esqueceu temporariamente aquilo que deveríamos fazer. Né? Os benefícios que ela nos poderia trazer, ajudando o próximo. A pobreza e a riqueza. O pobre, por não ser vítima das facilidades do dinheiro, pôde suportar a contento temporário dos benefícios que devia prestar ao seu próximo. O pobre aceitou não passou pela prova requerida. Essa condição de pobreza que ele passou, né? E ele foi acolhido muito bem lá, desencarne por Abraão. A hora que nós encarnamos, a gente esqueceu temporariamente aquilo que deveríamos fazer. Não, tá bom, aqui vamos usufruir de tudo aquilo que foi me dado. Ajudando o próximo. O pobre, por não ser vítima das facilidades, o desencarne mostra a verdadeira coisas. A sua prova. Desculpe. O desencarne mostra a verdade das coisas. Na Terra, os pobres convivem com os ricos. E ele foi acolhido muito bem lá. Um está próximo do outro. Por Abraão. Passando para outra dimensão da vida, cada um vai para onde o específico do seu perispírito foi enviado, ou a sua vibração. Então aqui estamos todos juntos.
pobre, o desencarne rico, mostra todos a verdadeira coisa. Tendo a possibilidade de um ajudar o outro. O desencarne mostra a a verdade das coisas. Na Terra, os pobres convivem com os ricos. Enviado conforme a nossa vibração. Próximo do outro. Conforme fica impregnado para outra dimensão da vida, cada um qual vai para onde analisar. Do seu perispírito. No mundo espiritual, a ordem e a organização. Não frequentamos qualquer ambiente. Tudo depende de nossas vibrações. Por isso Abraão nega a presença de Lázaro, a possibilidade de um ajudar o outro. Ao rico. No desencarne, lá, tudo separado. Ricos e pobres. De acordo com os princípios doutrinários, mesmo que se diz... enviado conforme a nossa vibração, conforme fica impregnado no nosso perispírito. Então, temos que analisar. No mundo espiritual, a ordem e a organização. Não frequentamos qualquer ambiente. Tudo depende de nossas vibrações. Por isso, Abraão nega a presença de Lázaro junto ao rico. Ricos e pobres. De acordo com os princípios doutrinários, mesmo que se distribuísse a riqueza igualmente, logo ela estaria desigual, porque uns saberiam empregá-la melhor que os outros. Isso é pura verdade. Até nós tivemos um estudo aqui analisando a respeito disso. Será que se Deus tivesse dado para todos iguais a mesma possibilidade, já no nosso nascimento, todos iguais, tivesse o mesmo valor, será que nós teríamos condições de manter? Com certeza, uns já iriam um pouco mais rápido, outros iam ficar estagnados, parados. Né? Então, precisa-se que existam essas pessoas com poderes, com bens, para que cria algumas coisas, vamos supor, uma empresa, tenha algum comércio, uma coisa assim, para quê? Dê possibilidade daquele outro que não tem condições. Então a gente sabe qual é o significado de uma pessoa ter uma empresa, por exemplo. Dá a possibilidade para aquele que não tem condições. Imagine se todos nós aqui, cada um tivesse uma empresa, quem queria comprar nossos produtos? Ia só ser uma troca um com o outro, mas ia sempre manter igual. Então, a análise que a gente tem que pensar. Então, conclusão da parábola. Na pobreza, exercitamos a paciência. Na riqueza, a humildade. Procedendo desta maneira, conquistaremos a verdadeira propriedade, aquele que nenhum ladrão nos roubará, que é nossa elevação moral. Então, nós temos que começar a analisar a nossa vida, como que nós estamos usufruindo desses bens que Deus nos permitiu, para que nessa encarnação a gente agisse de acordo com os mandamentos, agisse com amor ao próximo, agisse com caridade com as pessoas. Ver aquilo que a gente não utiliza em casa, desfazer, porque aquilo a gente não vai levar mesmo. A gente vê muitas pessoas guardarem tantas coisas, que de repente não está mais fazendo sentido a gente ficar, distribui. Então aqui na nossa casa espírita a gente tem aqui a parte de assistencial que a gente pratica essa caridade. Muitas pessoas deixam aqui algumas coisinhas, então a gente passa para as pessoas que têm mais dificuldade para adquirir. Então a gente auxilia através de vocês, a gente pratica essa caridade. Então, não vai dar tempo, porque o tempo já passou bastante, não vai dar tempo de falar sobre outra parábola. Mas antes de nós terminar, vou contar uma história para vocês, que já há algum tempo,
esse dia eu até comentei aqui a respeito. Há algum tempo está acontecendo lá na China, que lá a gente sabe que os chineses gostam muito de pescar, né? Eles gostam de ir em um lugar difícil lá e vive de pesca. Né? Gostam muito de comer peixe. E da lá a gente sabe que está sendo difícil, a pesca está sendo bastante difícil. A gente sabe que hoje os pescadores têm que explorar cada vez mais lugares mais difíceis para pegar os peixes, porque a pesca já está sendo bem complicada. E eles estavam cada vez mais indo distante do lugar onde eles pescam. Então eles gostam de pescar aqueles caranguejos, né? E são pescas assim que você tem que, às vezes, no oceano, lugares bem profundos. E daí, cada vez que eles se afastavam mais, ou os peixes, quando eles voltavam, estavam mortos, né? Ou às vezes estragados, então eles não conseguiam vender aquilo que eles pescavam, porque já chegavam lá estragados, ou às vezes tinham que jogar de volta porque não conseguiam usar ou vender. Aí eles começaram a pensar, poxa, o que nós vamos fazer agora, né? Que solução que vamos dar para esses peixes chegar bem saudável ou vivo, né? Para que a gente conseguisse vender. Pensaram, acho que nós vamos fazer isso, aquilo, mas no final chegaram à conclusão. Eles pegaram, naquelas dias de pesca, eles pegaram um tubarão bem grande, e a gente sabe que o tubarão, conforme a raça, eles são muito bravos, né? E colocaram junto no tanque lá onde que os bichos estavam, né? Onde as pescas estavam. Naquele dia estava cheio de peixe ali, e lagoas, tudo que é tipo de peixe que eles tinham pego. E colocaram o tubarão junto. E durante a volta que eles estavam vindo, eles perceberam que aquele tubarão movimentou aquele tanque lá, ele ficava toda hora querendo pegar os peixes que estavam lá dentro. E na volta, a viagem longa, viram que aqueles peixes estavam vivos e saudáveis. Aí eles analisando por quê que estava assim. Porque alguém estava querendo pegar eles. Né? Então eles tinham que agir, eles tinham que se mexer, aqueles peixes para se movimentar, porque o tubarão queria comer eles. Né? Então eles chegaram saudáveis lá no final da viagem, e eles conseguiram. Então essa é a ideia, vamos sempre deixar um tubarão no tanque para que eles corram e se lutem pela vida. Né? E assim os peixes estavam sempre saudáveis na volta. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa vida é assim também. Né? Na nossa vida, nós temos que ter sempre um tubarão. Né? Tem que sempre ter alguém querendo nos pegar no pé, querendo nos comer, digamos assim, né? Trazendo para esse lado. E a gente tem que escapar, fazer alguma coisa. Porque se a gente ficar parado, não fazer nada, o que pode acontecer com nós? A gente vai acontecer que nem o peixe lá que estava lá morrendo, então, não estava se exercitando, não estava correndo, precisou um tubarão para fazer que eles corressem. Então nós precisamos de um tubarão na nossa vida. A gente não percebe, a gente reclama muitas vezes, a gente sabe que às vezes aparece um tubarão. É a dificuldade na nossa vida. Às vezes nós não sabemos como lidar com esses tubarões que Deus coloca em nossa vida. A gente reclama muito. Né? Então isso é para que a gente haja, a gente comece a correr, fazer alguma coisa. Porque a vida, por hora, que não é uma vida longa, a gente sabe. Se pensar, não, viver 80, hoje pode até viver até 100 anos, né, Sérgio? Então, é vida longa, se for pensar para nós. Né? Mas, ela passa tão rápido que a gente não percebe.
Quando a gente vê, se foi. Então vamos agradecer os tubarões que aparecem na nossa vida. Tubarões da riqueza, tubarões da pobreza. A falta de gasolina é um tubarão também. Né? Mas vamos aprender. Veja com quantas coisas nós vamos aprender que está acontecendo hoje no nosso país. Estamos aprendendo. Aprendendo que podemos tirar aquela bicicleta que está enferrujando lá no nosso quarto, em algum lugar, e andar, fazer uma coisa. Né? Temos outras possibilidades de nos locomover. Claro que esse é um tubarão na nossa vida. Então, vamos ver o que podemos fazer para a gente melhorar. Um belo domingo para vocês todos. Obrigado pela atenção, por esse tempo que estou falando com vocês. E logo a gente vai voltar a falar sobre a parábola dos talentos. Tá bom? Um bom domingo a todos e um abraço para todos. Obrigado.